Vamos então meditar em mais um texto que nos inspira e que aponta diante de Deus uma questão fundamental, que é o tema da nossa semana, que é a questão do serviço. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 13, é o texto da nossa meditação nessa noite. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona com quem está aí do teu lado. Esse já é o momento, como a gente tem falado, muito importante. Então procure prestar atenção na leitura do texto, para que Deus já prepare o teu coração aquilo que Ele quer te falar a partir do texto. Mateus capítulo 25, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e, confiando-lhes os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe com a alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor querido, estamos diante da Tua palavra, não queremos nos esquivar dela, queremos nos deixar desafiar por ela, queremos que o Teu Espírito condicione, molde o nosso coração à Tua verdade. Fala ao nosso coração essa noite, muda, Senhor, valores, prioridades, princípios, converte o nosso coração um pouco mais a Ti essa noite, que a gente saia daqui um pouco mais decidido a ser imagem e semelhança Tua, a seguir o Teu exemplo em tudo, como discípulos que nos consideramos Teus, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu lembro que na época do seminário a gente teve que ler alguns livros que faziam uma advertência muito interessante, que era a advertência quanto a gente tomar cuidado para não desenvolver uma relação utilitária com as pessoas. E esses livros de reflexão falavam a respeito de uma realidade do tempo. Essa mentalidade, muitas vezes, empreendedora, corporativista, de empresarial, faz com que as pessoas
valorizem as outras a partir da utilidade delas, do que elas podem oferecer. E muitos podem acabar desenvolvendo uma relação assim uns com os outros e até com Deus. Isso é parte da nossa condição de seres caídos. A gente sabe muito bem disso, não é? Eu estou com ele enquanto está sendo interessante, me está sendo útil. E a gente foi muito advertido sobre isso. Agora, depois de ler tudo isso, eu me deparei com esse texto aqui. Esse texto me chocou um pouco. Porque, interessante que se por um lado nós não temos condições, por causa da nossa condição decaída, de pecadores, de cobrar uns dos outros utilidade, tratarmos uns aos outros, exigindo uns dos outros que sejam úteis diante de nós, ou nas nossas perspectivas e expectativas em relação a eles. Por outro lado, Deus, que não conheceu o pecado, que é perfeito, que é santo, cujas motivações são perfeitas e santas, não só pode exigir e cobrar que sejamos úteis, como, segundo o texto que acabamos de ler, ele o faz. E diz que um dia nós prestaremos contas a ele, e ele vai exigir de nós que a gente preste contas como servos úteis. Servos que podem fazer uma recapitulação da sua vida e dizer: olha como eu fui útil para o Senhor. Eu usei os dons e talentos que o Senhor me deu. E o Senhor, a gente sabe, usava parábolas, na verdade, não para contar histórias e para mostrar como ele era bom em contar histórias. Ele usava parábolas para ensinar de modo simples e analógico verdades profundas e espirituais sobre o reino dele. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele não está simplesmente esbanjando imaginação. Ele está querendo me confrontar e te confrontar. Ele está querendo que a gente consiga enxergar uma realidade do reino dele. A parábola fala sobre talentos. Na nossa cultura, talento é uma inteligência brilhante. O dicionário define assim: uma capacidade especial que alguma pessoa tem. Naquela época, a palavra talento, ela significava uma moeda que valia 6.000 denários. Denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Então, 6.000 denários era o equivalente a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então, na verdade, para nós não importa tanto esses detalhes. O que importa, e a conclusão do que a gente está falando aqui, é que o talento, na interpretação do texto, é algo muito valioso, veja bem, que o nosso Senhor delegou a nós. Algo muito valioso, de modo que a própria vida já é com certeza algo muito valioso diante de Deus. Já é um talento que Deus nos deu, já é um dom, uma dádiva, a saúde, muitas outras coisas riquíssimas que nós possuímos simplesmente por existirmos. Mas há sem dúvida nenhuma também muitos outros dons e coisas das quais Deus nos dotou para que a gente use para o serviço dele. E a pergunta é: será que a gente está usando isso assim? Será que a gente está usando os talentos que Deus nos concedeu para a glória dele, para o bem dele, a serviço dele? Ou será que às vezes a gente está tratando esse serviço como uma opção? Eu posso ou não usar esses talentos. Posso de vez em quando, quem sabe, enterrar alguns, quem sabe deixar de usar os principais talentos que Deus me deu. E muitas vezes, muitos que entregam suas vidas a Deus e procuram viver segundo a palavra dele, entendem que o serviço, o servir ao outro, à comunidade, é uma questão de opção. Alguns se dão essa opção e outros não. Mas não é assim que o texto trata. Para vocês terem uma ideia de como essa questão é exigida por Deus de modo severo, o texto ele está entre dois outros textos. Um deles, que antecede o texto que a gente leu, é a parábola das 10 virgens, que fala a respeito da segunda vinda de Jesus, sobre o fim dos tempos. E aí, o texto segue falando, após a parábola dos talentos, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Então, Jesus, de repente, no meio de um sermão a respeito do fim dos tempos, insere um ponto que ele considera fundamental. O que vocês têm feito da vida e dos talentos e dos dons que eu dei para vocês neste mundo?
Ou seja, Jesus coloca a questão do serviço como algo de que ele vai nos pedir contas no final, e não como uma opção. Olha, gente, tudo bem se vocês se consideravam meus discípulos, meus seguidores, mas viveram uma vida infrutífera, improdutiva, uma vida inútil, não tem problema, como alguns gostam de pregar. Não é assim que ele diz. Ele coloca, irmãos, um certo peso sobre essa situação, sobre esse tema, sobre essa questão. E a gente precisa parar para ler atentamente essa parábola e se sentir incomodado se a gente estiver falhando naquilo a respeito do que ela fala. Interessante, quando eu olho aqui, existem pessoas aqui na igreja que têm talentos maravilhosos. Tem gente que tem um talento, ou um dom de serviço. Tem muita gente que tem um dom de serviço. Isso é uma marca da igreja, para a glória de Deus. Tem gente que tem um dom de sabedoria. Tem gente que tem dom de hospitalidade. Tem gente que tem um talento com finanças. Tem gente que tem um talento para ensino. Há uma diversidade enorme aqui, e a gente, só de dar uma olhada assim, consegue detectar uma variedade enorme de grandes talentos, de grandes potenciais para a glória de Deus. Agora, a verdade é que nem sempre e nem todos estão buscando usar esses dons e talentos para a glória de Deus da maneira como Jesus pede que seja feito. E aí eu queria, antes de a gente passar a nossa pergunta de transição aqui, que você perguntasse para quem está aí do teu lado: o que você tem feito com os talentos que Deus colocou em suas mãos? Pergunta para a pessoa. Essa, na verdade, já é a pergunta de transição. O que você tem feito com os talentos que Deus colocou em suas mãos? Quando é que nós somos servos úteis? Vamos voltar aqui? Olha o que o texto diz. Em primeiro lugar, gente, presta atenção. Apenas 2 pontos aqui, para ficar bem fácil de a gente guardar e seguir adiante aqui. Somos servos úteis quando multiplicamos o que temos. Dos versos 20 a 23, Jesus fala a respeito dos 2 primeiros homens, que na verdade tinham uma característica em comum, que era essa capacidade de multiplicar o que tinham, de produzir com a própria vida a serviço do seu Senhor. Homens que estavam empenhados em honrar com a tarefa que havia sido delegada a eles. Homens que estavam preocupados com o dia da prestação de contas. Homens que tinham o seu Senhor na mais alta conta. Homens que valorizavam os talentos que haviam recebido do seu Senhor. Homens que reconheciam que aqueles talentos não eram deles para simplesmente usufruírem como quisessem. Homens que entendiam que esses talentos eram da parte do Senhor e deviam ser, então, devolvidos de uma forma frutífera para o seu Senhor. Diz o verso 16 que o primeiro saiu imediatamente. Havia um senso de urgência, uma necessidade urgente de usar aquele talento, de glorificar o seu Senhor, de servir bem Ele. E é interessante que entre os 2 que multiplicam o que têm, dobram, na verdade, o que receberam, há uma variação de intensidade. Um que recebeu 2, multiplicou, ganhou mais 2, o outro 5. Isso mostra, irmão, sabe o que, na minha visão, que nem todos nós temos o mesmo talento. Talvez alguns de vocês tenham lido, eu li na época do vestibular, uma biografia sobre Mauá, do Jorge Caldeira, um livro espesso, fiquei sentado muito tempo lendo aquele livro naquela época, com 17, 18 anos, e eu lembro que eu fiquei abismado com o talento que ele tinha para administração, para multiplicar o que tinha. Mauá veio do Sul para o Rio de Janeiro para trabalhar com 9 anos de idade como office boy na lojinha do seu tio, e se tornou depois o maior empresário do império, na verdade um credor do império, se tornou um empresário num tempo em que poucos se destacavam tanto naquilo. Se tornou uma sumidade, um homem com talento para multiplicar o que estava na mão dele, especialmente na questão da administração financeira. Mais recentemente, a gente pode destacar, por exemplo, como exemplos de homens extremamente talentosos e que multiplicaram não apenas o seu patrimônio, mas a questão do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Por exemplo, Steve Jobs e Bill Gates.
não é? Steve Jobs falecido há pouco tempo, Bill Gates ainda é vivo, revolucionaram a indústria da tecnologia, a indústria da informática e, consequentemente, revolucionaram a cultura mundial, esses homens. Depois, fundadores do Google, né? Mark Zuckerberg do Facebook, revolucionaram, porque foram capazes de perceber de modo, né, bem novos ainda, o seu potencial para multiplicação. E talvez você diga assim, olha, eu não sou assim, eu não tenho essa capacidade toda. Esses homens, minha inteligência, meu QI, minhas habilidades estão muito longe das deles. Contudo, irmãos, você estaria, no mínimo, ofendendo a imagem do Senhor se você dissesse que você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, não está dotado de talentos valiosíssimos e riquíssimos, que talvez ninguém mais aqui dentro desse lugar tenha. Há pessoas aqui, e muita gente que está aqui tem, por exemplo, talentos que eu sequer um dia vou desenvolver, mesmo que eu quisesse, porque não foi me dado isso. Então, a gente precisa olhar para si mesmo, não de um ponto de vista, né, complexado, se vitimizando, eu não tenho esse talento todo, mas olhar para si mesmo como imagem e semelhança de Deus, gente a quem Deus dotou para multiplicar os talentos, sejam 2, sejam 5, sejam 10, sejam 100. Senhor, o que o Senhor me deu e como eu posso pegar isso e multiplicar? Isso, irmãos, a gente precisa fazer. A gente está vivendo num tempo e numa cultura hedonista, em que hedonista, aquela filosofia que o prazer é o fim último das coisas, não é? Em que você vê mais do que nunca jovens com uma formação acadêmica elevadíssima, doutores, que muitos jovens de repente alcançam cargos destacados nas suas empresas, se tornam muito bem-sucedidos na sua carreira, jovens bombados, sarados, atléticos. Agora acho que a bomba já está fora de moda, agora a moda é ser atlético, ter um corpo atlético, uma saúde impressionante, jovens com potencial enorme em todos os sentidos, na própria igreja. E aí você fala assim, como é que todo esse potencial tem sido usado para a glória de Deus? E muitas vezes a resposta é, não tem sido. As pessoas buscam o aperfeiçoamento de si próprias, físico, intelectual, financeiro, seja lá o que for, muitos buscam o exercício excelente desses talentos, tão somente com fins egoístas. Não tem aquela meta, caramba, eu preciso usar esse serviço para a glória de Deus, porque Ele está no centro da minha vida, e tudo que eu faço, eu quero fazer para a glória dEle. Será que a gente tem pensado assim? Será que a gente tem reconhecido com gratidão a Deus os talentos que Ele nos deu e dito, Senhor, olha aqui, talvez os jovens, sou jovem, saudável, forte, inteligente, bem formado, bem sucedido, e quero usar tudo isso para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Me livra de simplesmente viver uma vida egoísta. Então, em primeiro lugar, somos servos úteis quando multiplicamos o que temos. Em segundo lugar, aí o exemplo negativo, somos úteis quando não enterramos os talentos que recebemos. Interessante, gente, que o texto relata a ação daquele terceiro homem na presença do Senhor, quando o Senhor veio pedir contas a ele. E a atitude dele é a atitude que muitos de nós temos às vezes, que é a atitude de argumentar para se justificar, para justificar a nossa improdutividade, né? E a nossa preguiça, e a nossa falta de visão, nossa falta de fé, nossa falta de sonho, uma vida espiritual medíocre, infrutífera, que não faz nada, que não abençoa ninguém, que não está buscando isso de forma alguma, que simplesmente se acostumou e disse, Senhor, sabendo, com um discurso muito bonito, veja bem, muito bonito, muito bem elaborado. No discurso dele, ele exalta o Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Senhor, de tanto temor que eu tenho ao Senhor, de tanto que eu reconheço a tua santidade, a tua perfeição, eu não pude fazer nada. Aquele clássico
exemplo da pessoa que abandona a obra por causa do pecado e não o pecado por causa da obra, não é? Já parou para pensar nisso? Será que às vezes você se sente bloqueado, travado e não dá o próximo passo no sentido de servir a Deus, de viver para a glória dele, porque você não está disposto a abrir mão de certos pecados? Está deixando que os seus pecados ditem para você o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer? Quando na verdade o Evangelho nos desafia a largar o pecado por causa da obra do Senhor e não a largar a obra do Senhor por causa do pecado. Tua obra não depende de mim mesmo, eu posso ficar na minha que está tudo certo. Verdade que a obra do Senhor não depende de nós, mas aprove ao Senhor, o Senhor quis que fosse assim, que nós fôssemos usados por Ele, e foi para isso que Paulo diz em Efésios que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra e concedeu dons aos homens. Foi para isso que Jesus espiritualmente dota a sua igreja com dons. É para isso que existe treinamento, é para isso que existe discipulado, é para isso que a gente está aqui pregando, é para isso que a igreja existe, não apenas para ser um lugar de a gente reafirmar a nossa convicção, mas um lugar de a gente ser treinado para cumprir essa missão fora dos portões. A igreja é a comunidade dos chamados para fora. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar desse conceito da palavra literalmente igreja, eclésia, não é? Era um grupo de 300 que o exército, que o Império Romano destacava para irem morar numa cidade conquistada. E aqueles 300 cidadãos romanos mudavam totalmente a cultura daquela cidade, a partir da vida deles, do modo de se comportar, do modo de se organizar, e então eles dominavam a cidade a partir das eclésias. Nós, eclésia, igreja, estamos aqui para mudar completamente nossa sociedade, a partir do serviço que prestamos. Recentemente falamos a respeito de serviço aqui, lembramos disso. Serviço não é apenas aquilo que a gente faz na igreja, né? Mas é também aquilo que a gente faz na igreja. Tudo que fazemos é serviço a Deus, não podemos esquecer disso. E ele então, irmãos, promete àquele homem: a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o fora, onde há ranger de dentes. O servo inútil tem uma promessa no texto de juízo. O servo inútil não é visto pelo Senhor como alguém vítima da vida, vítima das circunstâncias, alguém que possa argumentar diante de Deus qualquer coisa que seja. O servo inútil, simplesmente, irmãos, é lançado fora no dia do juízo. Então, queria deixar duas aplicações aqui a respeito dessa parábola e dessa reflexão. A primeira delas é exatamente aqui: um dia prestaremos contas de como temos usado os talentos que o Senhor nos conferiu. Não podemos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Vejam como o Senhor reage àqueles dois primeiros. Ele diz assim: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Para o outro ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas o que ele diz para o terceiro? Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você está aí cheio de argumentos para cruzar os braços e para se eximir da responsabilidade que eu coloquei sobre você, igreja? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas essa é uma palavra muito pesada, muito chocante, porque o Senhor tem plenas condições morais de exigir isso de mim e de você. Ele te fez como te fez, perfeito como te fez, para que você viva para a glória dele.
sem se esconder atrás de seja lá o que for, até mesmo de coisas boas como o temor a Deus, ou se esconder atrás do seu próprio pecado. Então, irmãos, a gente precisa ter essa consciência, que um dia vamos prestar contas diante do Senhor, e precisamos estar preparados para isso. Será que Ele vai nos dizer: entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, vem celebrar conosco, você que buscou viver para a glória de Deus? Ou Ele vai dizer: não, você deixou que sua vida fosse desperdiçada. E a segunda aplicação: precisamos usar com todo empenho os talentos que Deus nos deu. Com todo empenho, irmãos. Interessante, eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Com toda a sua força. Não tem razão nenhuma para você se entregar à mediocridade, à improdutividade. Deus em nada é glorificado com isso. Há muitos que se escondem das críticas, não é? Porque quem está fazendo está sendo criticado. Quem é líder sabe disso. Mas a gente, em Deus, a gente está disposto a passar pelo que for. Uma vez que a gente entendeu que a gente já morreu em Cristo, não é? Então, se eu já morri em Cristo, perseguição é coisa pequena. A morte por causa do nome do Senhor é lucro, como o apóstolo Paulo diz. Lucas 10, 27 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor completamente, seja plenamente dedicado ao Senhor, empenhe-se pelo Senhor. Você não está servindo a homens, você é chamado para um projeto eterno, e esse projeto eterno envolve a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, e no tempo certo Ele vai chamar essa noiva e vai pedir contas de como a gente tem vivido e servido a Ele. Então, irmãos, queria que vocês guardassem essas aplicações, de que Deus faça de cada um de nós um servo útil, um servo fiel, um servo dedicado, empenhado em servir e em viver para a glória dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor querido, queremos Te louvar e Te bendizer pelo dom da vida. Estamos aqui hoje respirando, a maior parte de nós em plena saúde, inteligência. Queremos Te pedir perdão se de alguma forma nos escondemos atrás de argumentos belíssimos, irracionais, para justificarmos uma vida improdutiva. Na Tua presença Te pedimos, Senhor, move o nosso coração a Te servir cada vez mais com zelo, com paixão, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que tudo que vier à nossa mão para fazer, não façamos para os homens, mas, Senhor, cientes de que estamos fazendo para o nosso Senhor e receberemos dele a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estamos servindo, como diz o apóstolo Paulo. Faz assim conosco, dá a cada um de nós essa consciência, que a nossa vida e tudo que fazemos, 100%, seja para a glória e louvor do Teu nome que Te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém.